Amor inocente, a paixão de uma rejeitada em busca de casamento. Clara sempre sonhou com um amor verdadeiro, daqueles de conto de fadas. Mas depois de ser rejeitada por Miguel, seu primeiro amor, tudo pareceu desmoronar. O coração grudado de expectativas agora ocupava um espaço sombrio de insegurança. A dor queimava como um sol escaldante, e nessa manhã ensolarada, ela decidiu sair para explorar as galerias vibrantes do Rio de Janeiro. Pinturas coloridas adornavam as paredes, mas nada parecia encher o vazio que a rejeição deixara. Foi quando Victor apareceu. Ele era tudo o que Clara nunca esperou. Alto, charmoso, com um sorriso que refletia a luz do meio-dia. "Você é uma artista?" ele perguntou, observando suas mãos cobertas de tinta. Clara sentiu aquele frio na barriga, uma sensação que havia esquecido. Ele a levou para conhecer um mundo onde festas extravagantes e risadas altas misturavam-se. Um mundo onde dinheiro parecia não faltar. "Te prometo segurança, arte e o que mais você desejar", disse ele com um olhar enigmático. Ela mergulhou nesse universo novo, cores e sons vibrantes, enquanto as inseguranças começaram a se dissipar. Mas havia algo em Victor que a intrigava. Suas histórias sobre o passado eram fragmentadas, como um quebra-cabeça faltando peças. Clara tinha a sensação de que seu sorriso escondia um tormento profundo. Mesmo assim, a mistura de atração e curiosidade a guiava por esse labirinto luxuoso. Os dias passaram rápido, como uma brisa leve, até que a ex-namorada de Victor, Isabela, surgiu como um fantasma do passado. O impacto daquele encontro foi devastador. Isabela era radiante, com um olhar que parecia saber demais. "Você acha que ele mudará por você, Clara? O que ele quer é conforto, não amor", disse ela, lançando uma sombra sobre o futuro da jovem artista. A conversa delas deixou Clara em frangalhos. Embora sentisse que estava vivendo um sonho, a voz de Isabela ressoava em sua mente, como um eco incessante. O brilho das festas agora parecia disfarçar uma falta profunda. O dilema a consumia. Deveria ficar nesse mundo glamuroso ou buscar um amor verdadeiro, mesmo que por ora isso significasse solidão? Clara desejava gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta, um nó apertado. À medida que a adrenalina das festas aumentava, também crescia a urgência dentro dela. O que era amor? Onde estava sua autenticidade? O brilho das luzes a ofuscava, mas por trás das câmeras e dos flashes, Clara começou a se questionar. Seria capaz de encontrar a verdadeira força dentro de si? Diante dos olhos frios de Isabela, Clara sentiu um turbilhão de emoções. O que viria a seguir? Com o coração acelerado e a mente em conflito, ela sabia que precisava fazer uma escolha. Mas qual seria o caminho certo? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta impor." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração batendo descompassado. As palavras de Isabela martelavam sua mente. Conforto, não amor. Uma onda de insegurança a envolvia, mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a euforia da festa. O som agudo atravessou a música alta e fez o ar ficar pesado. Pessoas começaram a se virar, a festa perdendo seu brilho.
O pânico se espalhou como um incêndio. Clara seguiu o olhar de todos até o centro da sala onde Victor estava. Sua expressão mudou abruptamente. Ele estava pálido como um fantasma, parado, os olhos fixos em algo que ninguém conseguia ver. Os murmúrios cresciam, o ambiente se tornava cada vez mais tenso. "O que aconteceu?" Clara gritou, mas sua voz mal conseguiu furar a confusão ao redor. Isabela, que a princípio parecia tão confiante, agora estava lá, chupando o ar, como se tivesse sido atingida por um punhal invisível. "Victor, não! Não pode ser verdade!" Ela estava quase em lágrimas. Seu sorriso radiante agora foi substituído por um desespero que Clara nunca imaginou ver naquela mulher. Clara se aproximou de Victor, mas ele não se movia. Tudo parecia uma cena de filme. Então, no meio desse turbilhão emocional, alguém gritou do fundo da sala: "Ele é um mentiroso! O que ele fez foi horrível!" As palavras ecoaram como um trovão, carregadas de indignação. "Ele não pode ser quem você pensa que é." Uma mulher, com olhos cheios de raiva, avançou. Clara nunca tinha visto, mas havia algo familiar em seu olhar. "Ele me deixou por você, Clara." Mas a verdade é que ele já tinha uma vida inteira escondida. Os súditos que a cercavam murmuravam, e a atmosfera ficou densa como um nevoeiro. Clara sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? O que mais Victor escondia? Com o estômago embrulhado, ela se virou para ele, esperando alguma explicação, alguma defesa. "Você está mentindo," ele finalmente disse, a voz trêmula. Mas o desespero em seu olhar já dizia muito. Clara hesitou, as peças do quebra-cabeça começando a se juntar de maneiras que nenhum deles poderia prever. A mulher havia se aproximado de Victor, e seu olhar penetrante era como uma lâmina afiada. "Você se lembrou do que fez? Você não é o homem que pensa que é." A mulher gritou e, em um movimento rápido, lançou uma foto na direção de Clara. O papel voou até suas mãos, e quando seus olhos se pousaram sobre a imagem, o ar desapareceu de seus pulmões. Era uma foto de Victor, mas não era só um homem sorridente. Ao lado dele estava Clara, e em um canto escuro da festa, uma criança pequena, com olhos brilhantes que tinham a mesma expressão de Victor. Clara piscou, tentando entender, mas a única coisa que conseguiu ver era aquela criança. "Isso é impossível! O que é isso?" Ela pressionou a pulseira no pulso, apertava como se estivesse prendendo sua respiração. Isabela simplesmente olhou para ela. Uma expressão misturada de dor e compaixão. "Você não sabe, não é? Ele é pai." O mundo de Clara virou de ponta cabeça. O ar estático ao seu redor pesava como chumbo. Como? O que mais estava oculto atrás daquele sorriso enigmático de Victor? E aquela criança? Quem era? A festa? Agora apenas um ruído distante, enquanto ela lutava para entender essa nova camada de segredos. "E você acha que eu vou deixá-lo escapar agora?" a mulher disse. Seu olhar fogo e determinado. O eco da discórdia parecia reverberar pelas paredes da festa, e Clara estava no centro dessa tempestade, desorientada, mas mais determinada do que nunca a descobrir a verdade. O que isso significava para ela? E para os seus sonhos de amor? O chão sob seus pés parecia se desfazer, e a única coisa que Clara sabia era que a escolha difícil só estava começando. Clara estava paralisada, o coração batendo, descompassado. As palavras de Isabela martelavam sua mente. Conforto
não amor. O pânico dominava o ambiente, e os murmúrios se tornavam um rugido ameaçador. O mundo girava, e tudo parecia wobbly, como um trem em um trilho instável. Olhando para Victor, seu rosto pálido refletia o mesmo choque que a consumia. Quem é essa criança? Sua voz soou estranha, baixa, como se estivesse tentando entender o impossível. A mulher que trouxe a foto se aproximou mais, seus olhos chamejantes, quase desafiadores. Seu amor é apenas uma fachada, Clara. Victor nunca foi o que pareceu ser. Isabela, agora visivelmente inquieta, respirou fundo e se adiantou. Acha que sabe tudo sobre ele, mas você não sabe nem a metade. Ele não te ama como diz. Sua expressão era uma mistura explosiva de ciúmes e dor, e a tensão no ar era palpável. As pessoas ao redor começaram a se agitar, algumas registrando aqueles momentos em seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Chega! Isso não está certo! Clara gritou, tentando afastar a intensidade daquela situação, mas com cada nova revelação, mais segredos pareciam surgir das sombras. E mais uma vez, tudo parecia uma cena de filme. Então, antes que ela pudesse processar tudo, uma nova voz cortou o ar, profunda e autoritária. Isabela, pare de dizer mentiras. Todos se viraram para a porta, onde estava uma mulher de cabelos ruivos, a raiva queimando em sua expressão. Era Marta, uma amiga de Victor, que sempre tinha uma forma peculiar de intervir. Você não sabe o que está falando, Marta. Isabela falou dentro do caos. Ele não é mais o que você pensa. Ele tem uma vida que esconde de todos. E nesse momento, a atmosfera ficou densa, como se o próprio ar soubesse a verdade e estivesse agoniado para expô-la. Mentiras e segredos como um jogo de dominó prestes a desabar. A mulher ruiva fez um movimento rápido, apontando para Victor com um olhar determinado. Ele nunca te disse sobre a noite em que tudo mudou, não é? Sobre a noite em que nossa vida pegou outro rumo. As palavras dela caíram como uma bomba e o silêncio se fez. O pânico estava transparecendo agora na forma de um frio intenso. Victor se mexeu, tentando se soltar daquele cerco, suas mãos trêmulas. Isso não é verdade, ele disparou, mas sua voz falhava, e Clara notou sinais de que ele estava perdendo o controle. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma das pessoas que estava ali, um homem alto, pegou a foto da mão de Clara e a estudou com atenção. Espere, eu conheço essa criança, ele disse, o rosto pálido. É o filho dele com outra mulher. Meu Deus! Mas isso muda tudo. As reações ao redor varreram os rostos das pessoas, revelando um choque coletivo. Como assim? Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Você não pode estar falando sério? O riso nervoso da multidão se transformou em murmúrios horrorizados, e o eco da revelação reverberou pelas paredes. Eu trabalhei com a mãe da criança. Ela está desaparecida, Clara, e ele nunca mencionou ter um filho. Mas isso não é tudo. O homem hesitou, como se pesasse cada palavra. Clara queria gritar. Queria entender. Tem mais? O pedido escapou de seus lábios. Sim, ele estava em problemas. Pode ser que esteja sendo procurado. Não apenas pela criança, mas por muito mais. O ambiente se encheu de tensão, enquanto todos aguardavam a finalização do raciocínio. O chão sob os pés de Clara desmoronava. E cada resposta era uma nova facada em seu coração. Ela olhou para Victor, buscando alguma explicação no olhar dele, mas ele desviou. O que mais ele estava escondendo? Os olhos dela lacrimejaram e com alma aflita ela sabia que a verdade agora estava prestes a desmascarar tudo o que ela tinha acreditado. Mas o que era mesmo verdade?
naquela festa em que o amor parecia ter se dissolvido? E qual seria o verdadeiro significado de seu felizes para sempre? Clara se deu conta de que a resposta à sua vida estava no ar, um mistério a ser resolvido, e a cada segundo o próximo passo se tornava mais difícil de visualizar. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado, o pânico dominava o ambiente e os murmúrios se tornavam um rugido ameaçador. O mundo girava e tudo parecia wobbly, como um trem em um trilho instável. Olhando para Victor, seu rosto pálido refletia o mesmo choque que a consumia. Quem é essa criança? Sua voz soou estranha, baixa, como se estivesse tentando entender o impossível. A mulher que trouxe a foto se aproximou mais, seus olhos chamejantes, quase desafiadores. Seu amor é apenas uma fachada, Clara. Victor nunca foi o que pareceu ser. Isabela, agora visivelmente inquieta, respirou fundo e se adiantou. Acha que sabe tudo sobre ele? Mas você não sabe nem a metade. Ele não te ama como diz. Sua expressão era uma mistura explosiva de ciúmes e dor, e a tensão no ar era palpável. As pessoas ao redor começaram a se agitar, algumas registrando aqueles momentos em seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Chega! Isso não está certo, Clara gritou, tentando afastar a intensidade daquela situação. Mas com cada nova revelação, mais segredos pareciam surgir das sombras. E mais uma vez, tudo parecia uma cena de filme. Então, antes que ela pudesse processar tudo, uma nova voz cortou o ar, profunda e autoritária. Isabela, pare de dizer mentiras. Todos se viraram para a porta, onde estava alguém que Clara não reconhecia, mas havia uma força na sua presença. Era uma mulher de cabelos desgrenhados, pálida como a lua, mas com um olhar que emanava uma energia intensa. Você não sabe o que está falando, Isabela. Ele não é o único com segredos aqui. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Conversas apressadas se calaram e todos se voltaram para ouvir. Victor é um homem em fuga, mas ele não é o único que tem um passado que precisa ser escondido. O que você não sabe, Clara, é que eu sou a mãe da criança. A revelação acertou como um golpe. Clara piscou, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Você é a mãe? A incredulidade a fez balançar a cabeça. A mulher assentiu, seus olhos brilhando com emoção contida. Sim, e essa história é muito mais complicada do que todos aqui pensam. Victor e eu tivemos nosso tempo, mas ele desapareceu sem uma explicação. E agora ele está em uma situação que ele não consegue controlar. Seu olhar penetrante girou em direção a Victor, que agora estava quase esquecido na confusão. Ele precisava de proteção, e por isso inventou uma nova vida. Clara olhou para Victor, seu coração acelerando. O que mais você esconde? O que você realmente deseja? Os olhos dela estavam cheios de indignação e dor ao mesmo tempo. O que isso significava para tudo o que eles haviam construído? A mulher prosseguiu, sua voz tremendo. Victor não é um monstro, Clara. Ele é pai, e nós dois temos algo em comum. Fomos deixados para trás. Só queria recusar a história que ele construiu. Coisas que até mesmo eu não poderia imaginar que iriam acontecer. O que você está dizendo? Victor interrompeu, mas suas palavras soaram vazias. O pânico e a raiva davam vislumbre a um homem que realmente não sabia como lidar com o que estava acontecendo. Eu só quero a verdade, Victor, Clara exigiu, seu tom se elevando. Mas um grito cortou a tensão, vindo de perto da porta. Uma criança aparecia, pequena e loira, segurando a mão da mulher.
Seus olhos lembravam os de Victor. O mundo de Clara desmoronou quando ela se deu conta. Aquela era a criança da foto. Ela é a nossa filha? Clara perguntou, a voz falhando. O rosto de Victor ficou pálido e a sala estava em estado de choque completo. A mulher com o filho passou pela aglomeração, revelando a realidade devastadora que explodiu como uma bomba. Clara! Victor começou, mas foi interrompido por murmúrios e movimentos inquietos da multidão. Ele tem uma família, Clara. O homem havia falado novamente, seu tom profundo capturando a atenção. E se ele está em fuga, é por um motivo. Algo muito maior do que se imagina. Victor recuou e a tensão cresceu, enquanto Clara lutava com a verdade esmagadora. A sala respirava a incerteza, e cada rosto ao seu redor refletia preocupação, chocados com o que acabaram de testemunhar. Clara sentiu um mordente na garganta, o que mais estava sendo escondido, e com isso a dúvida atacou como uma tempestade. Quando os segredos começam a se desdobrar, até onde eles irão levar? O amor de Clara pode ter sido apenas uma ilusão e a segurança de um futuro colorido agora parecia estar diante de um abismo escuro e inexplorado. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. O pânico dominava o ambiente e os murmúrios se tornavam um rugido ameaçador. O mundo girava e tudo parecia trêmulo, como um trem em um trilho instável. Olhando para Victor, seu rosto pálido refletia o mesmo choque que a consumia. Quem é essa criança? Soou estranha, baixa, como se estivesse tentando entender o impossível. A mulher que trouxe a foto se aproximou mais, seus olhos chamejantes, quase desafiadores. Seu amor é apenas uma fachada, Clara. Victor nunca foi o que pareceu ser. Isabela, agora visivelmente inquieta, respirou fundo e se adiantou. Acha que sabe tudo sobre ele, mas você não sabe nem a metade. Ele não te ama, como diz. A tensão no ar era palpável. As pessoas ao redor começaram a se agitar, algumas registrando aqueles momentos em seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Chega! Isso não está certo! Clara gritou, tentando afastar a intensidade daquela situação. Mas com cada nova revelação, mais segredos pareciam surgir das sombras. E mais uma vez, tudo parecia uma cena de filme. A mulher prosseguiu, sua voz tremendo. Victor não é um monstro, Clara. Ele é pai. E nós dois temos algo em comum. Fomos deixados para trás. O silêncio era opressivo. Clara olhou para Victor, seu coração acelerando. O que mais você esconde? O que você realmente deseja? E então, no clímax do turbilhão emocional, um estrondo ecoou pelo ambiente. A porta se abriu com um golpe violento, e um homem alto e brutamontes entrou. Seu olhar era do tipo que enlouquece qualquer um que se atreva a cruzar seu caminho. Victor! Ele gritou, a voz reverberando como um trovão, fazendo todos se virarem. É hora de você pagar, cara! O que você fez não ficará impune. O homem avançou com um passo brusco e as pessoas começaram a recuar, o pânico agora se espalhando no espaço já tenso. Clara sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Ela questionou, mas a imagem do homem era opressiva, como um fardo que se aproximava da verdade. Victor, aterrorizado, tentou um movimento de recuo, mas a multidão já havia se colado nas paredes, formando um círculo. O clima mudava rapidamente, como se estivessem em uma contagem regressiva para algo aterrador. Ele sabe da criança, Clara. O homem continuou, lançando um olhar penetrante para Victor.
E não é só isso. Ele não é quem você pensa que é. Ele é um fugitivo, assim como eu. O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo. Clara vacilou, cada palavra ardendo como ácido. Um fugitivo? O que mais você está escondendo, Victor? Ela olhou para ele, suas esperanças se desmoronando em um mar de incertezas. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, a tensão no ambiente subindo como o calor de um fogo que prestes a consumir tudo ao redor. Você não sabe de nada, Clara, disse Victor, sua voz embargada, quase desesperada. Eu fiz o que fiz para protegê-la. A todos. Devia estar articulando algo profundo, mas suas palavras eram tragadas pelo alvoroço que crescia. Proteger de quê? Que vida você construiu debaixo dos nossos narizes? A indignação de Clara era palpável. Seus olhos estavam fixos em Victor, que agora parecia mais o estranho do que nunca. O homem avançou mais e Clara percebeu que suas intenções eram muito mais sombrias. Ele vai te deixar na mesma situação em que deixou a mãe da criança. Proteger? Ele te usou, Clara. Você é apenas mais um peão nesse jogo dele. As palavras dele atingiram Clara como uma lâmina, limpando a ilusão que a cercava. Os sussurros intensos se tornaram um grito coletivo quando a mulher de cabelos ruivos, mãe da criança, deu um passo à frente. Clara, não caia nessa! A verdade é muito mais nojenta do que parece. E Victor não é o único que guarda segredos. O ambiente tornou-se um turbilhão de emoções e revelações, onde cada rosto refletia incredulidade e horror. Clara se sentia sufocada, atordoada, sua vida virando de cabeça para baixo. As palavras da mãe da criança a atingiram com força, e Clara se sentiu arrancada do pouco que acreditava ser real. "Qual é a verdade?" ela gritou, sua voz cortando a confusão. Mas, ao mesmo tempo, um ruído agudo ecoou, interrompendo a tensão. Um celular tocando, vibrando freneticamente. Mas o que a pegou de surpresa foi quando a mãe da criança olhou para seu próprio celular e palpitou como se soubesse algo. Em um movimento rápido, a mulher mostrou à tela a foto de Victor. Não apenas dele, mas com outra criança, um menino. Essa é a tradição da sua família, não é, Victor? Mudar de identidade, deixar rastros. Um de nós tem que pagar o preço. A sala estava morta em choque. Com o coração na boca e o rosto pálido, Clara percebeu que a revelação não era só sobre os outros, mas sobre ela mesma. O que cada um deles realmente significava na vida de Victor e como tudo estava entrelaçado de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. O chão sob seus pés parecia desmoronar e a única coisa que restava era o eco da verdade não contada. E a pergunta: quem realmente era Victor e o que aquilo significava para sua própria vida agora? Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. O pânico dominava o ambiente e os murmúrios se tornavam um rugido ameaçador. O mundo girava e tudo parecia trêmulo, como um trem em um trilho instável. Olhando para Victor, seu rosto pálido refletia o mesmo choque que a consumia. Quem é essa criança? Sua voz soou estranha, baixa, como se estivesse tentando entender o impossível. A mulher que trouxe a foto se aproximou mais, seus olhos chamejantes, quase desafiadores. Seu amor é apenas uma fachada, Clara. Victor nunca foi o que pareceu ser. Isabela, agora visivelmente inquieta, respirou fundo e se adiantou. Acha que sabe tudo sobre ele, mas você não sabe nem a metade. Ele não te ama como diz. A tensão no ar era palpável. As pessoas ao redor começaram a se agitar, algumas registrando aqueles momentos em seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo. "Chega! Isso não está certo!" Clara gritou, tentando afastar a intensidade daquela situação.
Mas com cada nova revelação, mais segredos pareciam surgir das sombras. E mais uma vez, tudo parecia uma cena de filme. A mulher prosseguiu, sua voz tremendo. Victor não é um monstro. Clara, ele é pai, e nós dois temos algo em comum. Fomos deixados para trás. O silêncio era opressivo. Clara olhou para Victor, seu coração acelerando. O que mais você esconde? O que você realmente deseja? Você não sabe de nada, Clara, disse Victor, sua voz embargada, quase desesperada. Eu fiz o que fiz para protegê-la, a todos. Ele devia estar articulando algo profundo, mas suas palavras eram tragadas pelo alvoroço que crescia. O homem avançou mais, e Clara percebeu que suas intenções eram muito mais sombrias. Ele vai te deixar na mesma situação em que deixou a mãe da criança. Proteger? Ele te usou, Clara. Você é apenas mais um peão nesse jogo dele. As palavras dele atingiram Clara como uma lâmina, limpando a ilusão que a cercava. Os sussurros intensos se tornaram um grito coletivo quando a mulher de cabelos ruivos, mãe da criança, deu um passo à frente. Clara, não caia nessa. A verdade é muito mais nojenta do que parece. E Victor não é o único que guarda segredos. O ambiente tornou-se um turbilhão de emoções e revelações, onde cada rosto refletia incredulidade e horror. Clara se sentia sufocada, atordoada, sua vida virando de cabeça para baixo. As palavras da mãe da criança a atingiram com força, e Clara se sentiu arrancada do pouco que acreditava ser real. Qual é a verdade? Ela gritou, sua voz cortando a confusão. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a mudar. Uma silhueta familiar surgiu na porta, e um frio percorreu a espinha de Clara. Era uma mulher que ela nunca pensou ver novamente. Sua mãe, Ana. Clara! Gritou Ana, seu rosto incrédulo ao compreender a cena. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram para ela e a tensão se transformou em um silêncio ensurdecedor. Esmigalhando as peças do quebra-cabeça, Clara sentiu a pressão aumentar no seu peito. Ana? Disse Clara confusa, enquanto o ambiente se tornava ainda mais tumultuado. Você não deveria estar aqui. Eu precisava vir. Eu consegui localizá-lo. Ana exclamou, tomando coragem. Victor não é quem você pensa. Ele é mais envolvido do que você imagina. A situação é grave, Clara. Como assim? O que você quer dizer? A voz de Clara tremeu, a confusão aumentando. Ana avançou, seus olhos fixos em Victor. Você não é só o pai da criança, Victor. Você é um foragido. E essa mulher sabia. Sabia como te proteger. Através dela, eu descobri tudo. Um novo abalo percorreu a festa. Os olhares se entrelaçaram e Clara sentiu a vida escorregar de suas mãos. Foragido, ela sussurrou, as palavras mal conseguindo sair. Do que você está falando? Ele está sendo procurado por algo muito maior, Clara. Algo que envolve coisas que você não consegue imaginar. E eles estão sempre atrás dele. A voz da mãe de Clara estava tensa, mas determinada. Tudo parecia desmoronar. Clara se virou para Victor, implorando por respostas. Victor estava pálido, quase uma sombra de quem ela achava que conhecia. Eu não posso. Suas palavras eram um fio de desespero. As últimas palavras de Ana ecoaram em sua mente. Algo que envolve coisas que você não consegue imaginar. O que mais está escondido? O que finalmente vai mudar tudo? O desespero no tom de Clara era palpável. O tempo parecia parar enquanto a revelação se aproximava. O que mais estava prestes a ser exposto? E antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Um barulho estrondoso ecoou pela festa, como se o teto estivesse desabando.
Clara viu pedaços de luz, um brilho momentâneo que ofuscou sua visão. E quando suas pupilas se ajustaram, um homem enorme, com a fúria nos olhos, estava à porta. O semblante dele exibia um propósito violento. Victor, o jogo acabou! A atmosfera se encheu de tensão elétrica e Clara não sabia se corria ou enfrentava. Mas uma coisa estava clara. Tudo estava prestes a mudar drasticamente. A vida que conhecia tinha se transformado em um labirinto de mentiras e perigos. E no fundo da sua mente, uma pergunta apavorante pairava. Quem realmente era Victor? A atmosfera na festa mudava rapidamente. O som do homem que entrou parecia um trovão, ressoando no coração de Clara. Ele avançava em direção a Victor, que se encolhia como se esperasse o impacto de um golpe. Victor, o jogo acabou! O tom dele era pesado, carregado de ameaças. As pessoas ao redor sussurravam, preparadas para fugir, mas Clara, paralisada, estava presa em sua própria confusão. O que estava acontecendo? Ela olhou para Victor, esperando que ele se defendesse. Mas ele apenas permanecia em silêncio, encarando o chão. O pânico se espalhou como um incêndio. Ele sabe sobre você, Clara. Sabe do seu passado? O homem continuou, deixando cada palavra ecoar como um açoite. Victor não é um pai presente, ele é um traidor. E esse amor que ele te vendeu é uma mentira. A tensão ficou insuportável, mentes borbulhando, mas Clara fechou os olhos, tentando se acalmar. Como ela poderia estar escondendo um segredo tão abominável? Você está mentindo! Clara finalmente gritou, mas a dúvida já começava a se implantar em seu coração. O homem se virou para ela, seus olhos chamuscados. E se eu te contasse que Victor nunca quis ir embora de sua vida? Ele estava furioso, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo transparecia. Ele simplesmente não pôde ficar. Ele é parte de um jogo que nunca escolheu jogar. Jogo? Clara questionou, confusa. O que isso significava? A mulher de cabelos ruivos, mãe da criança, também parecia perplexa, mas um novo entendimento brotava em seu olhar. Ele está envolvido com algo muito maior e não está sozinho. A responsabilidade é de todos nós. Victor finalmente olhou para Clara, seu olhar implorando por compreensão. Você não sabe do que eu sou capaz, do que eles me forçaram a fazer. Sua voz tremeu e o peso da verdade pairou no ar. A mãe da criança deu um passo à frente, a expressão dela mudando de raiva para algo que ela tentava esconder. Victor, chega! Não é hora de esconder mais nada. E então, como se o universo decidisse desabar, a porta da festa se abriu mais uma vez. Um grupo de homens entraram, rostos conhecidos. Eles eram integrantes de uma gangue. As risadas e a música deram lugar a um silêncio mortal. Os novos arrivistas eram um pacote de tensão e força, e Clara soube que a situação fugia de seu controle. Ele está aqui. Pegue-o. Um dos homens gritou como se estivesse invocando um animal em um cerco. Victor ficou pálido, seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para cada um deles. O ar estava pesado, como se todos soubessem que algo horrível prestes a acontecer. O homem que havia feito a ameaça antes levantou a mão, e em questão de segundos, tudo se transformou. Você nunca pensou que tudo isso acabaria bem, pensou Victor. Ele se virou e puxou algo do bolso, um revólver. O mundo de Clara se despedaçou em 1000 pedaços. Ela parou, coração disparado, sem saber o que fazer. Não, por favor,
gritou Clara, mas as palavras ficaram presas na garganta. A sala estava paralisada, pessoas congeladas em choque. O alvoroço logo virou um grito coletivo. A pressão no peito de Clara aumentou. Tudo o que ela acreditava, tudo o que ela sentia, estava prestes a ser obliterado. Eu não queria isso! Victor implorou. Mas o homem com a arma não se importava. Ele avançava lentamente, a arma erguida. A sala tremeu. E diante do olhar desesperado de Clara, a cena desandou, transformando a festa em um campo de batalha. Nesse instante, algo na consciência de Clara disparou. Um respiro profundo, ela se lançou na frente de Victor. O tempo parecia parar. Não! Ela gritou. A força de suas emoções levando-a a agir, mas nenhuma palavra poderia mudar o que estava prestes a acontecer. Enquanto todos observavam em estado de choque, o gatilho disparou. O som ecoou por toda a sala, e tudo montou uma nova traição que iria mudar os destinos deles. A poeira da verdade começava a assentar, mas a pergunta fatal permanecia no ar. Quem sairia vivo daquela noite? E que segredos ainda acompanharão os que decidirem ficar? O som do tiro ecoou pela festa como um trovão. O pânico se espalhou instantaneamente. Clara quase não conseguiu respirar. A visão turva em meio ao desespero. O tempo parecia congelar. Ela se lançou na frente de Victor, a adrenalina pulsando. Mas o impacto nunca aconteceu. Em vez disso, uma onda de confusão reduziu a tudo a um silêncio mortal. Clara olhou para Victor, seus olhos arregalados. O revólver caíra ao chão, sem que ninguém soubesse como. O homem que parecia ser seu algoz estava paralisado, em estado de choque. E então, algo realmente inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma figura conhecida surgiu, a voz ressoando como um eco do passado. Parem! Por favor, parem! Era a mãe de Clara, Ana, mas algo estava diferente. Seus olhos não eram de uma mãe preocupada, mas de alguém que conhecia todos os segredos obscuros daquele lugar. Vocês precisam ouvir. Isso é maior do que todos vocês imaginam. As palavras a lançaram no centro das atenções, mas ninguém se atrevia a interromper. No meio desse caos, vocês não notaram? Ela prosseguiu, o tom entre desespero e urgência, suas mãos levantadas como se contivessem o universo. Victor não é o único que está em perigo. Ele não é só um pai ou um foragido. Ele é? Não. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. O homem que havia atacado Victor a interrompeu, sua expressão se transformando em fúria. Cale-se. Você não sabe do que está falando. Mas ela não recuou, estava decidida a revelar a verdade. Ele é um agente infiltrado. Ana disparou, e o mundo de Clara simplesmente desabou ao seu redor. Seu verdadeiro nome é Lucas, e ele estava trabalhando para desmantelar uma organização criminosa que envolve tráfico de crianças. As palavras explosivas ecoaram como um grito em meio ao pânico. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. O que você está dizendo? Isso é uma loucura! O nó na garganta se tornou um peso e o olhar preocupado que ela lançou a Victor refletia a confusão e a dor. Ela queria acreditar que tudo o que construiu com ele era real, mas a revelação parecia desvanecer essa crença. É verdade, Clara. Eu não sou quem você pensa que sou. Victor, ou Lucas, como agora parecia ser, disse com a voz trêmula, seu rosto uma máscara de desespero. Eu entrei nessa para proteger você, para salvar nossas vidas. Mas não sei mais o que fazer. Ele segurava a cabeça, suas mãos tremendo sob o peso da revelação. A mãe da criança, que estava ao lado, deu um passo à frente, sua expressão agora confusa. Isso só explica a perseguição que estamos enfrentando. Eles tentaram acabar com você, Lucas, mas não sabiam que tinha uma família em jogo.
A tensão na sala era tangível. As pessoas sussurravam e se afastavam. Formavam um círculo em torno de uma história que parecia aterradora. Clara se sentia como um espectador em um filme de horror, onde cada novo desenvolvimento era mais surreal que o anterior. Mas isso não pode ser verdade, ela murmurou, suas mãos frias fermendo. Você me amava! Você não pode ser um traidor! Ela se virou para a mãe, seus olhos cheios de confusão. Como você pode saber disso tudo? Ana abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. A porta se abriu novamente e um grupo adentrou. Encarapinhados e com semblantes sérios. Ele não é o único, Clara! Exclamou um deles com um olhar intenso. Todos vocês estão em perigo agora. Se não escaparmos, isso acaba em tragédia. O ambiente estava prestes a estourar em caos. Clara sentiu o coração disparar, a liberdade puxando-a para longe daquele pesadelo. Mas para onde vamos? O que vamos fazer? E a sala, que antes pulsava de cor e festa, agora era o palco de uma tragédia em andamento. Ela olhou mais uma vez para Victor, ou Lucas, e viu o homem quebrado que ele era. O amor que sentia por ele também começava a desmoronar. E tudo o que tinha certeza estava se transformando em fumaça. O que seria deles agora? E, acima de tudo, quem estava realmente no comando daquela história? Clara respirou fundo, preparando-se para uma decisão que mudaria tudo. Naquele momento de urgência e confusão, cada olhar, cada palavra, tudo estava prestes a desmoronar de novo, e ela precisava decidir quem ela realmente era diante de toda essa verdade. O futuro parecia nebuloso, e o que estava em jogo era muito maior do que ela jamais imaginara. A atmosfera na festa mudou rapidamente. O som do homem que entrou parecia um trovão. Ele avançava em direção a Victor, que se encolhia como se esperasse o impacto de um golpe. Victor, o jogo acabou! O tom dele era pesado, carregado de ameaças. As pessoas ao redor sussurravam, algumas já se preparando para fugir. Mas Clara, paralisada, estava presa em meio à confusão. O que estava acontecendo? Olhando para Victor, esperava que ele se defendesse, mas ele apenas permanecia em silêncio, encarando o chão. O pânico se espalhou como um incêndio. Ele sabe sobre você, Clara. Sabe do seu passado. O homem continuou olhando diretamente para Victor, seu tom cortante. Victor não é um pai presente. Ele é um traidor. E esse amor que ele te vendeu é uma mentira. A tensão ficou insuportável. As conversas começaram a diminuir e o ambiente tornou-se sombrio. Clara fechou os olhos, tentando não perder o controle. Como poderia amar alguém que estava ocultando um secreto tão terrível? Você está mentindo! Gritou Clara. Mas a dúvida já começava a se instalar em seu coração. O homem se virou para ela, seu olhar ardente. E se eu te contasse que Victor nunca quis ir embora de sua vida? Ele continuou, sua voz ecoando. Ele simplesmente não pôde ficar. Ele é parte de um jogo que nunca escolheu jogar. Jogo? Clara questionou confusa. O que isso significava? A mulher de cabelos ruivos, a mãe da criança, agora parecia perplexa, mas um novo entendimento começava a surgir em seu olhar. Ele estava envolvido com algo muito maior, e não está sozinho. A responsabilidade é de todos nós. Victor finalmente ergueu o olhar, sua expressão cheia de desespero. Você não sabe do que eu sou capaz, do que eles me forçaram a fazer. Seus olhos mostravam um misto de medo e desânimo, e o peso da verdade era palpável.
A mãe da criança deu um passo à frente, sua raiva transformando-se em algo mais profundo. Isso só explica a perseguição que estamos enfrentando. Eles tentaram acabar com você, Lucas, mas não pensavam que tinha uma família em jogo. Clara se sentia como uma espectadora de um pesadelo. Mas isso não pode ser verdade, murmurou. O nó em sua garganta se fortalecia. Olhou para Victor, buscando nele alguma solução, alguma defesa plausível. Mas ele só estava ali, sem respostas. Antes que alguém pudesse concluir a conversa, outro barulho ressoou. A porta se abriu com força e um novo grupo de homens entrou. Rostos sérios com atenção visível. Clara conhecia aquelas caras. Eram amigos de Victor. Ele não é o único, Clara, gritou um deles com expressão intensa. Todos vocês estão em perigo agora. Se não escaparmos, isso acaba em tragédia. O ar ficou pesado enquanto a sala sentia a carga de seus gritos. Clara sentiu a adrenalina subir novamente. Mas para onde vamos? O que vamos fazer? Nesse momento de angústia, o homem que havia ameaçado Victor avançou. E acima de toda a dor e confusão, um grito cortante ecoou pela sala. Clara se virou, paralisada de medo. Um som diferente de tudo que tinha ouvido ali. Era a voz de um homem a poucos metros do palco. Não! Não podemos deixar que isso aconteça. Todos se voltaram para a origem do grito. Era um homem que Clara reconheceu. Há anos não via. Era seu pai, Carlos. O coração de Clara disparou. Pai? O que você está fazendo aqui? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro incrédulo. Ele parecia decidido, e sua presença era como uma tempestade prestes a se abater. Carlos olhou firmemente para Victor, e em um movimento rápido puxou algo de seu bolso. Uma foto. Você fez algo com essa criança, Victor, e vou te responsabilizar por isso. A revelação era um tapa na cara. Clara piscou, atordoada. Mas o que essa foto tem a ver com tudo isso? As palavras pesadas de seu pai atingiram o ambiente como uma explosão. Essa criança é da sua mãe. E você sabia disso, Victor. Você é mais do que um mentiroso, seu cúmplice. O choque tomou conta da sala. Clara ficou em choque, enquanto os sussurros aumentavam ao seu redor. Como assim? As vozes murmuravam. Clara sentiu cada olhar disparado em Victor, que agora estava suando frio. O que mais ele estava escondendo? Tudo o que construíram parecia ruir diante dela. E a primeira coisa que veio à mente de Clara foi: isso muda tudo! Mas a verdade escapava como água entre os dedos. Qual era a verdadeira identidade de Victor? Havia muito mais em jogo do que apenas amor e segredos. O que isso significaria para a vida dela e para a criança? Questionamentos começaram a se espalhar como fogo em palha seca, e Clara sabia que a estática estava apenas começando. A revelação não só virava seu mundo de cabeça para baixo, mas também a deixava com uma única dúvida: quem estava realmente controlando o jogo? Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado, enquanto cada palavra de seu pai ecoava pela sala. Essa criança é da sua mãe. A revelação cortou como uma faca. As pessoas ao redor começaram a murmurar, e o ar se tornou denso, carregado de tensão. Victor, seu coração disparado, buscava sua mão, mas Clara se afastou. A mente em chamas, confusa e atormentada. Clara, eu nunca quis. Victor começou, mas Clara não o deixou terminar. A dor a consumia. Você estava me usando, Victor. Você sempre escondeu coisas de mim. A indignação pintava seu rosto, cada palavra saindo como uma flecha, certeira e ferina. A festa, uma celebração que se tornara uma prisão, agora se transformava em um campo de batalha emocional. O tempo todo você mentiu.
E agora a verdade vem à tona, gritou Carlos, o pai dela, como se quisesse se vingar. Você será responsabilizado pelo que fez. A pressão no peito de Clara aumentava. O mundo estava desabando ao seu redor. E o que parecia amor agora se transformava em uma rede de mentiras. Essa criança, ela é inocente, murmurou, a voz trêmula, e a pressão nos seus olhos se intensificou. Victor respirou fundo, os olhos fixos em Clara. Não era para ser assim. Eu jurei protegê-la e agora não consigo. Ele estava visivelmente quebrado e a mulher que estava ao seu lado, mãe da criança e tão envolvida quanto ele, parecia compadecida. A bagunça emocional tomava conta. Você não pode simplesmente fugir agora, Victor, a mulher disse, sua voz suave. Todos estamos nesse jogo e precisamos encarar a verdade juntos. E silêncio se abateu como uma lâmina. Aos poucos, as pessoas começaram a se dispersar, algumas sussurrando entre si, enquanto outras simplesmente observavam. Clara se sentia perdida, a cabeça rodando. Qual era a verdade? Quem realmente eram aquelas pessoas em quem ela confiou? Então, em um golpe de coragem, Clara se voltou. Não vou mais viver em meio a mentiras. Precisamos de claridade, não mais segredos. Se essa criança realmente é nossa, eu não posso me esconder. Eu não posso virar as costas para ela como vocês fizeram. Os olhos de Victor brilharam de esperança. Em meio a um mar de escolhas erradas, precisamos agir. Juntos. A mulher ao lado de Victor interveio. E finalmente Clara viu a determinação em seus olhos. Eu também quero a verdade. Para a criança, para nós. O silêncio foi quebrado por um ruído abrupto, e todos se viraram para a entrada da festa. Um grupo de homens chegando. O semblante determinado. Clara sabia que o perigo ainda estava à espreita, que aquelas revelações eram apenas o começo. Vamos sair daqui, agora, disse um dos amigos de Victor. Sua expressão tensa, já percebendo a gravidade da situação. Com um nó na garganta, Clara olhou para Victor e sentiu a urgência no ar. Vamos então! A respiração do grupo se intensificou e juntos eles avançaram rumo à porta, prontos para enfrentar o inesperado. Enquanto saíam, o vento gelado da noite os atingiu, uma nova jornada diante deles. Clara ainda se perguntava quem era realmente Victor, mas uma coisa era certa. Ela não deixaria mais que a obscuridade a dominasse. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela estava determinada a descobrir cada fragmento. Agora, para você, leitor, este é o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs demonstram seu apoio desta maneira. Venha fazer parte desta jornada.